Pessoal, vamos lá? Mais um aprofundando. Vamos tratar hoje sobre bandeiras, embora todos esses assuntos de forma esparsa já foi tratado em algum lugar, em alguns lugares foi tratado de forma mais aprofundada, específica. Um exemplo, né? Ficamos uns 15, 30 dias aí em cunhas e suas variantes, suas variações, né? Cunhas, triângulos, os motivos, tal. A intenção aqui não é essa aprofundar, né? Aprofundar tem que ser lá naqueles slides específicos que o Brooks, né, expõe e demora-se horas, né, para tratar do assunto. O que eu quero fazer aqui hoje, o propósito, é a gente falar de forma resumida, inclusive eu vou anotando aqui, lembrando que esse arquivo está disponível para todo mundo, já está compartilhado, todo mundo até agora que me mandou e-mail está aqui, tá? Então vão ter acesso a esse arquivo e à medida que a gente for melhorando aqui os resumos, acrescentando os pontos a serem observados, a gente, né, vocês vão acompanhando, por isso que é bom acompanhar o online, certo? É como se fosse uma atualização, sempre. Beleza, vamos seguir essa ordem aqui, não que seja a melhor, nem a mais didática, mas eu vou tentar abordar todos os tipos de bandeira que o Brooks menciona. Então, vamos lá, partindo da bandeira de alta, eu vou falar também só de alta, mas é a mesma coisa que a de baixa, tá? Eu vou só seguir aqui, só para não ficar enchendo também o arquivo. Bandeira de alta em forma de H1, bandeira de baixa em forma de L1, tá? É só ler o oposto. É a mesma coisa, né? Em vez de aqui bandeira de alta é numa subida, bandeira de baixa é numa queda. Outro ponto importante, o que é uma bandeira, né? Acho que nós deveríamos partir daí, no começo. Muitas vezes é uma pausa, a maioria das vezes é uma pausa na qual você quer uma retomada de uma tendência. Então, assim, estamos numa tendência de alta, por exemplo. Pega aqui, ó, o mercado está numa tendência, né? Independente se eu olhar para a esquerda, é uma lateralidade. Não, tudo bem. Mas o último movimento, as últimas 20 barras, eu estou numa tendência de alta. Então, se eu estou numa tendência de alta, se ela está forte, ó, e principalmente no começo, eu posso até, geralmente, em até duas bandeiras, eu posso comprar H1. O que é uma H1? O mercado, ó, aqui começou um novo movimento, né? Ele veio aqui embaixo, ele vinha de uma queda, o mercado estava caindo, ele fez uma transição, ele passou para uma lateralidade, isso a gente chamamos de transição, e essa transição pode ser a realização de lucro de quem vendeu, ou pode ser acumulação, né, de quem quer comprar para levar o mercado para cima, ou uma nova acumulação para voltar a cair. Lembrando que o Brooks ele só usa a palavra acumulação, porque na análise técnica clássica tem acumulação e tem distribuição. Acumulação é quem compra, então é lá embaixo, e distribuição é quem vende porque comprou lá embaixo. Porque, né, antigamente o mercado tinha muito essa situação de buy and hold, né? Vamos comprar e à medida com que encarece o ativo, vamos vender. Então, embaixo você acumula, em cima você distribui. Mas, como muitas instituições atualmente, ou de uns tempos para cá, ou sempre foi assim, mas né, fazia-se de conta que não era, os vendedores também acumulam para continuar caindo, né? Então, o Brooks universalizou a expressão e tudo é acumulação, porque não importa, a gente não sabe se está acumulando ou se está distribuindo. Então, usa-se só a palavra acumulação. E no fim das contas, não é nem acumulando, né? É lateralidade. A gente trata como que nos interessa lateralidade, trending range, faixa, né? Cada um vai ter traduzido aí de alguma forma, mas na tradução do Felipe Aranha, na minha também do Barra Barra, nós mantivemos tudo lateralidade. Lateralidade, então, nada mais é do que talvez uma pausa para continuar caindo ou uma transição para poder reverter. Então, nesse exemplo aqui que eu estou usando na tela, era uma acumulação ou uma transição, né? Era uma transição para reverter. O mercado que estava em queda acumulou ou transicionou aqui para subir. Quando eu tenho um novo forte impulso, ó, eu posso começar a contar, ou seria da 13, 14, a primeira puxada para cima, a primeira perna, a primeira vez que eu estou numa nova tendência, mas para falar que eu estou numa tendência de alta, eu preciso ter uma mínima e uma máxima mais alta,
no mínimo, né? Teoria de Down, máximas e mínimas mais altas. Então, na hora que a 13 está acima da 6, que é a mínima, né? Fez uma mínima mais alta. E na hora que a 10 está mais baixo do que a 14 então está mais alto do que a 10, eu estou numa possível tendência ou no início de uma nova tendência, certo? Início de uma nova tendência. Claro, poderia ser só uma bandeira e continuar caindo, mas dentro desse contexto já pronto aqui eu já enxerguei, eu já vejo que o mercado está numa reversão. Lembrando também que nesse contexto aqui, né, numa lateralidade estreita, o Brooks fala que quando uma lateralidade estreita ou um arame farpado é atravessado numa perna só, pode ser uma, duas, três, quatro barras aqui, são grandes as chances de reversão. Então, se são grandes as chances de reversão, aqui já houve uma reversão, o mercado já foi revertido. Então, vamos lá. Eu tenho essa nova tendência, vamos já dizer, com o gráfico pronto aqui, fica mais fácil eu falar. Tem uma nova tendência a partir, talvez, da 16, né? Quando acionou a compra. Por quê? Eu já tinha a mínima e máxima mais alta. Mínima e máxima mais alta. Então, ainda mais aqui quando armadilhou aqui a 15, né? Que seria para quem quer vender, seria uma L3. Para quem quer comprar, eu tenho um impulso aqui. Aqui seria uma H1, né? Ou aqui eu tive um rompimento, aí sim, um rompimento com confirmação. Aqui eu tive a minha primeira perna. Talvez muitos começaram essa contagem aqui. Aqui foi a primeira perna. Então, a primeira perna, após o impulso desse, eu posso comprar uma H1, bandeira de alta em forma de H1, principalmente se armadilhou a L1. Então, H1, ela é comprável na primeira forte perna, até uma segunda forte perna também pode ser comprada. Então, duas vezes, tá? De maneira geral. É lógico, tem dia que só dá H1, dá H1, dá H1, H1 e o mercado vai embora reto. Esse aqui é um exemplo. Deu H1, subiu, deu H1, subiu forte. Aqui não deixa de ser uma H1 também. Subiu forte, deu H1 e subiu de novo e deu scalp, ó, no mínimo. Aqui todos deram swings, essa H1 deu swing, essa aqui já deu swing também, né? Pagou 2 por 1 pelo menos. Só a última H1 aqui, que aí sim foi só um scalp. Então, bandeira de alta em forma de H1 é qualquer pausa já é uma H1. Qualquer pausa, qualquer barra que fique, que tenha havido uma tentativa de reversão e falhou. Então, por exemplo, aqui é um exemplo. A 13, né? A 14, desculpa, fechou de baixa. Pronto, subiu, foi para cima dela, foi rompido para cima, eu já tenho uma H1. Concorda? Vocês acham que eu estou errado? Assim, se alguém achar que ou leu alguma coisa mais recente, eu estou falando isso assim, tudo de cabeça daquilo que eu estudei, acredito, e às vezes chega alguém e fala, o Felipe Aranha fala diferente e tal. Aí quando alguém fala isso, beleza, eu vou lá e pesquiso para ver se está certo ou não. Que um tempo atrás até deu polêmica esse negócio de contagem, o Felipe Aranha contava de um jeito, aí eu fui lá, busquei no livro, vi que não, o jeito que eu falei estava certo. Eu estou embasado no livro. Então, no que eu estou falando para vocês aqui, quero estar embasado no livro, mas pode ser que eu interpretei errado quando eu li, quando eu traduzi, né? Então, por isso que quando eu pergunto isso, não é com sarcasmo, nem com ironia, não. Se alguém leu alguma coisa mais recente, quiser enriquecer a aula, por favor, contribua, que a intenção aqui é todos compartilhar conhecimento. Mas certo? Leandro, Sim. aproveitando aí, a gente está falando de bandeira de alta em forma de H1 ou L1. Pegando esse gráfico aí, eu não quero pegar a subida, eu quero pegar a descida, a L1. Até que momento é que o Brooks entende e que nós deveríamos aplicar quando estivermos operando, que essa L1 a gente tem que desistir? No caso aí, foi a partir da barra, a primeira barra, né, foi uma queda, e deu a L1, ali a 7, né? A 8, A na própria verdade, 1 né? já era uma L1, né? Que aqui você teve um forte impulso. Acionou abaixo da 1, ela é uma L1. Beleza, tive um novo impulso. A 8 seria uma L1 também. Pois é. Então seria uma entrada, média móvel, tá tudo encaixadinho. Até quando que a gente tem que insistir nessa operação? Porque eu vejo que muitas vezes a gente entra numa operação com embasamento, né?
no caso uma H1, uma L1, uma boa entrada, mas muitas vezes a gente insiste em ficar nessa operação, né? Até quando que a gente deve ficar? Eu acho que é um feeling que, principalmente para quem está iniciando, e mesmo com um pouco mais de experiência, a gente demora para estopar ou reverter, no caso, né? Sim. Bom, meu ponto de vista é o seguinte: nessa queda, vender a L1, eu inclusive vendi ela e fiquei armadilhado, mas tinha um problema aqui, ó, estava baixo, né? Querendo ou não, não era dos melhores das operações, porque você tem uma L1 num fundo, né? Não sei que eu olho muito para trás, mas eu tinha aqui uma contradição, ou com que nome que eu daria? Dar um setup ambíguo. O que eu quero dizer? Eu tenho aqui um forte impulso, um fundo, um segundo fundo. Então, eu tenho a bandeira de alta em forma de fundo duplo. Então, vender aqui, eu tinha que estar disposto a comprar, né? Ou comprar aqui. Quem comprou e usou o stop certo, não saiu, ficou certinho aqui embaixo, não foi estopado e o mercado subiu. Ao mesmo tempo que aqui caiu com muita força e pressão, várias barras pretas, mais uma perna para baixo seria provável. O problema é que essa perna só foi um ponto para baixo, né? Esse é um problema. Aí vem a tal da armadilha. Quem vendeu aqui ficou armadilhado. Como vai se resolver essa armadilha? Tem que o gráfico se desenvolver. Dentro do que eu li hoje, dentro do que eu li hoje mesmo no barra barra, me despertou para uma determinada situação que foi aqui. Eu vendi aqui, o mercado falhou, certo? Falhou em ter continuidade. Quando o mercado acionou essa H2, ele falhou em reverter. Desculpa, falhou em dar continuidade, ele fez a falha da falha, que é um bom trade também. Agora, se falha de novo, que foi o que aconteceu, aí o Brooks fala para você abandonar. Não sei quem acompanhou cedo, não é? Ele falou que se der uma falha da falha da falha, a terceira no caso, uma falha da falha é um bom trade, que seria vender de novo, né? Só que ela falhou de novo. Aí, nesse caso, joga a toalha. Eu mesmo vou adotar essa postura. Dentro do que você está falando, então, chega nesse ponto aqui, às vezes é melhor abandonar o trade, tentar sair no 0 a 0 ou com o menor prejuízo possível, porque aqui tinha outros fatores, né? Um deles é esse que eu falei inicialmente. O mercado, né, subiu forte, então aqui formou um fundo duplo, a bandeira de alta em forma de fundo duplo. Eu tive uma falha de L2 quando o mercado veio abaixo aqui da 11, por mais que deu um por um da Inside, mas, gente, um por um do meu risco efetivo, não, ele falhou. Ó. Se eu projetar isso aqui para baixo, olha lá, não foi. E outra coisa que eu quero acrescentar dentro para tentar responder sua pergunta, o mercado, à medida com que ele vai tentando fazer os seus movimentos, ele tenta reverter, vamos observar só a queda. O mercado tenta reverter, o mercado tenta retomar, o mercado tenta reverter, o mercado tenta retomar, só que tem outros fatores. Um deles eu até mostrei o slide, eu não sei se quem acompanhou na sala à tarde, até pedido do Weber, que aí ele até tirou um print da tela, que ele pediu para tirar o print, que é o seguinte, quando você tem um arame farpado e nenhuma barra está fechando abaixo do menor fechamento, que é aqui, ó, são grandes as chances de uma reversão. Ou seja, até esse momento, até a 8, qual a informação que eu tenho até a 8? Bandeira de baixa em forma de L1. Quando ela falha, aqui é uma H2. Então, para quem quer comprar, né, quem está enxergando aqui como fundo duplo, que é o caso do comprador, ele está enxergando como fundo duplo, ele compra aqui acima. E o stop dele, onde que seria adequado? Mais adequado? Aqui embaixo, né? Só que o vendedor, ele quer continuar vendendo, ele quer continuar derrubando esse mercado. Ele vendeu a 11, tanto que pelo menos pagou um por um. O stop aqui foi curto, quem comprou só aqui, reverteu aqui, pelo menos recuperou o loss. E depois tive uma H3, ó, H1, H2, H3. Aí sim o mercado reverteu, né? Aí eu tinha mais informações, você tem mais informações, a gente vê que está num arame farpado e desse arame farpado o mercado reverteu. Você tem as duas opções, ou tentar arriscar e comprar H3,
é uma coisa que eu quero fazer um backtest, mas H3 e L3, elas têm sido muito efetivas no cenário de arame farpado. Tanto que, de novo aqui aconteceu um novo imbróglio aqui, ó, mesmo contexto. Ó. O preço por mais subiu forte, o comprador ganhou dinheiro, beleza. Na hora que chegou aqui, ela de novo não conseguiu fechar abaixo da mínima mais baixa, abaixo do menor fechamento. Aqui. De novo, o mercado foi para cima depois disso. Olha para vocês verem que Ô, interessante. ô, Leandro, Os pessoal só para esse raciocínio. L1, H1, L2, H2, ó, L3 sintética, H3. Aí o mercado foi. Oi. no gráfico, na mesma posição que está aí. Eu operei esse dia com vocês, eu tive umas reversões, fui ganhar dinheiro lá em cima, saí no lucro, beleza. Olhando o gráfico novamente, eu tive uma outra visão. Primeiro, o gráfico, vamos falar assim, cumpriu um alvo aqui, ó, mais ou menos nessa região, cumpriu um alvo. O negócio falou, falha de rompimento do fundo anterior. Outra, essa barra foi quase uma reversão de duas barras, né? Podemos falar, né? Quase uma reversão. É muito semelhante aqui também, ó. Essa situação aqui foi muito semelhante a essa. E se a gente olhar esse pedacinho aqui, ó, como mastro de uma bandeira, e a gente vê três puxadas aqui também, aqui a gente viu foi Um duas, né? platô. Um fundo É, duplo. Mas a gente pode olhar esse pedacinho aqui, né? Igual esse pedacinho também, como uma bandeira de alta, sim, como se fosse, como fosse uma bandeira de reversão, sim. uma reversão de duas barras. Perfeito, sim. Falo isso sem medo de errar, porque tem uma parte do barra a barra, principalmente, que ele mostra um exemplo que uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, o mastro só tem um ponto para baixo, só um tique para baixo. Já é considerado uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Seria como isso aqui, ó. Isso aqui é o mastro e aqui é o fundo duplo. Porque num tempo gráfico menor é isso que aconteceu, né? Você tem um mastro e um fundo duplo. Tanto que quem comprou a 9 e usou o stop na própria 9, não, nem ele foi estopado. E o mercado reverteu. O problema é que, igual o Márcio falou aí, às vezes a gente fica, né, enviesado, acreditando em alguma coisa, e o mercado faz outra. Aí não tem o que fazer. Ou você vai decidir sair no 0 a 0 ou com um pequeno loss, ou reverter. Ué. É difícil ser isento o tempo todo. Porque, por exemplo, na hora que eu via 16, cara, para mim era compra. Mas eu estava vendido, porque eu tinha vendido a 15, ou já tinha vendido a 11 e fiquei segurando, não lembro exatamente, mas é o seguinte, a 15 para mim, aí eu vendi, né? Porque era uma L3, teve uma cunha. Só que aí depois eu cheguei a uma conclusão de que não, a 15 ficou muito grande. Essa L eu vendi no meio da lateralidade que estava ocorrendo. Então, era uma venda ruim. Tá, se a venda era ruim, a compra da 16 era boa. Mas aí eu já não reverti, só estopei. Ou seja, criei amor na posição, vamos dizer assim. Porque é difícil reverter, o Brooks fala isso. Mas racionalmente olhando, não esquece o gráfico pronto. Lógico que é difícil até eu fazer esse exercício agora com o gráfico pronto. Mas vamos lá, eu estou nesse momento, bandeira de baixa forma de cunha. Beleza, é uma L3, é uma tentativa de retomada aqui muito forte. Mas vamos olhar contexto. Cara, não era uma venda tão racional, porque eu estaria vendendo baixo, né, nessa lateralidade. Só que tem o oposto também. E aí? Eu vou comprar aqui, eu estou comprando alto também. Só que tem um diferencial. Eu estou tendo máximas mais altas e tenho mínimas já mais altas também. Então, ou seja, poderia ter mais uma puxada para cima. E a puxada foi pancada na hora que resolveu ir. Mas poderia também, né, ter dado certo e ido para queda, porque isso aqui foi forte. Né? Na maioria, 60% das vezes vai retomar a queda. Só que a mesma coisa é aqui, ó. Ou seja, é uma briga entre o rochedo e as ondas do mar. Um dos dois lados aqui vai vencer, ou pelo cansaço ou pela força. Um lado vai se esgotar, ou o outro vai entrar atropelando, né? A gente não sabe o que é o que, mas uma das duas permanecer o dia todo aqui dificilmente. No começo do dia não vai, nem que seja, né, uns scalps saem. Ô, Agora, Leandro, eu quero adotar o seguinte, eu particularmente, ficar de fora. Para mim, eu acho que vale muito mais a pena e procurar operar esse modo FOMO aqui, né?
Sim. A, a barra 1 retornando de um rompimento. Um rompimento seria uma correção e o fato de um fundo duplo não serviria de parâmetro para imaginar que voltasse a subir? Bom, não sei. Ela deu o alvo, né? A barra 1, inclusive, ó, eu falei de venda nela, porque ela era uma falha de rompimento, ela aqui deixou o gap aberto, deu o setup da primeira barra num contexto que a gente viu que vale a pena, né? Quando ele vem para fechar gap. Mas eu não entendi você falar que valeria, como que é? Seria normal É porque, reverter? que a barra 1 é voltando lá de cima, mas ela fez um movimento de gap lá em cima, nasceu em cima, portanto, rompeu, volta teoricamente para fazer um fundo mais alto, não seria isso? Ou Não, igual? não Ou... necessariamente, porque eu já vi muitos casos desse aqui que o mercado simplesmente faz uma tendência desde a abertura, ele abre aqui, ele atravessa e continua caindo. Até porque, ó, olha a força dessa perna aqui, ó. E ele fez uma correção de 75%, ó. Vamos, esquece para frente. Nesse momento aqui, eu tenho ombro, cabeça, ombro aqui. Eu tenho uma forte queda já de dias, ó, né? O mercado está caindo forte. Essa queda aqui, ó, isso aqui interfere. Isso aqui é como a lua nas marés. Interfere, suga, puxa. Às vezes vem aqui, fecha gap, mas volta só para voltar a cair. Não dá para prever. Não dá. Se a gente olhar para o diário, por exemplo, olha lá, ó, olha o que nós estamos no diário. No arame farpado também. Muita sombra para cima e para baixo. Aí eu posso pensar assim, tem muita força para subir, então pode retomar a alta, como tem muita força nessas três barras, pode ter deixado o mercado no modo sempre vendido, ele pode retomar para queda. É uma lateralidade, vai vir aqui fechar gap. Então, duas coisas, ou vai vir aqui fechar gap, ou vai retomar a alta e deixar esse gap aberto. Não é? São as situações que eu não consigo prever, mesmo olhando diário, mensal, semanal, ainda mais quando você olha aqui, olha que lateralidade, essa lateralidade só se deslocou de lugar. Ela estava em cima do gráfico, agora está aqui embaixo no gráfico. Pode voltar aqui para cima, como pode ficar entre 50 e 50. Não sei se... Ó, deixa eu tentar explicar. Aqui um range, né? Uma faixa. Aqui eu tenho outra faixa. Ó, e os dois, ó, vai ter mais ou menos o mesmo tamanho. E eu posso ter uma terceira lateralidade que fique nisso, ó, no meio da de cima e no meio da de baixo, que é o que aconteceu aqui, ó lá, ó. A grosso modo, dessa lateralidade de baixo, lá, está se sustentando nos 50%. Assim como pode vir a qualquer momento e ficar nos 50% dessa lateralidade de cima. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas seria mais ou menos isso, do meu ponto de vista. Aí, Aí olhando o gráfico de 5 minutos. Oi? no diário aí tem uma troca de polaridade aí, né? Isso, troca de polaridade, bipolaridade, é isso mesmo. Aí, sim, dentro dos 5 minutos, tem que ser irrelevante, não interessa. Então, por exemplo, gráfico diário, eu só acho interessante e importante observar só numa seguinte situação. Então, por isso, gente, que dentro dos 5 minutos, cara, é primordial você analisar e avaliar o gráfico desses 5 minutos. Porque eu falo isso sem medo de errar, vários pontos. E sempre que eu acho isso no curso grande, eu mostro pro pessoal. O Brooks falando, às vezes, assim, você está numa tendência forte de queda no 60, mas dá bons trades de compra no 5. Assim como você está numa forte tendência de baixa no diário, e no gráfico de 1 hora te dá boas operações de compra. Então, né, se a gente está operando o gráfico, você tem que focar no gráfico que está à sua frente. Certo? Respondi? Não sei se eu fiquei devendo na resposta. Bom, aí, gente, então, retomando, que coisa vocês podem interromper. Se aqui... Opa, pode falar, Leandro. Olha a barra 62. O que tem a 60? Beleza. Aqui, 62. Foi uma desistência? Não. 62 não. A desistência seria 74. O que é barra de desistência? Relembrando,
são algumas situações, as principais dela, né, que é mais comum, foi onde eu aprendi primeiro e conheci primeiro o que era desistência, é o seguinte. Ah, tá na de ontem? Deixa eu olhar aqui. Foi uma desistência no outro gráfico de ontem. Ah, tá, na 62. Aqui. Por que a 62 seria desistência? Não, poderia ser a 64. Mas ela acabou que rompeu muito. A 67. A 67 seria uma barra de desistência. O que é barra de desistência? O mercado está caindo forte, né? Está no modo FOMO, sell the close, né? Venda, fechamento, venda, fechamento. Quem vendeu a 64 ficou armadilhado. Ele aceita uma correção. Então o mercado sobe, desce. Se você achar uma barra igual a 67 no mesmo nível, no fechamento da 64, e não ultrapassou um tique ou um ponto, às vezes pode até ultrapassar um tique ou um ponto, mas você vê que teve compra nela aqui, ó, são esses vendedores saindo no break-even, saindo no 0 a 0. Então, a 67 é uma barra de desistência. Então, na 68 aqui foi uma barra de entrada, já poderia comprar. Tanto que quem comprou lá, ó, não foi estopado e o mercado subiu. A 67 é uma barra de desistência. A 27 foi uma barra de desistência. Olha lá, ó. Aliás, né, a gente nunca vai saber se exatamente é barra de desistência ou barra de realização de lucro. Porque, por exemplo, quem vendeu a 18 sabe que o menor fechamento é visado, né, para sair do lucro, para realizar lucro. Não é à toa que a gente tem que deixar um tique, um ponto acima, né, para quem vendeu a 18 ou em qualquer lugar, um ponto acima. Mas por quê? Porque pode acontecer a desistência. É lugar que vai encontrar comprador. É lugar que vão tentar fazer um fundo duplo de mínima mais alta. Então, a gente sai aqui, aí no fim virou barra de desistência. E quantas barras que o comprador, desculpa, o vendedor, né? Quem está armadilhado é o vendedor. Quantas barras eles vão ficar de fora? Mais ou menos 5 barras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, venderam só na quinta de novo, começaram a vender de novo. Então, 5 barras eles vão ficar de fora. Isso aqui também eu fui ver, se eu não me engano, só na enciclopédia. No curso grande, não, no curso grande ele fala também, ele fala no curso grande, eu não lembro de falar disso nos livros, ele fala 5 barras, de 5 a 10, e tem um fundamento nisso, sabe qual que é o fundamento? Os vendedores, por exemplo, eles saem fora e eles querem esperar o comportamento do mercado, eles esperam meia hora, né? 5 barras dá 25 minutos, então eles vão entrar naquela barra que vai fechar os 30 minutos, talvez, não sei exatamente o porquê 5 barras, se é fator psicológico, meia hora, 5 barras, então o número que ele dá lá é 5, eles vão ficar de fora 5 barras, talvez 2 pernas, né? Ou 10 barras e 2 pernas, foi também que pode ter acontecido aqui, que aí vendedores entraram vendendo forte de novo. Aí, por isso que é importante mais ou menos essa contagem de barras, de 5 a 10 barras e 2 pernas. Geralmente os vendedores que ficaram armadilhados vão ficar fora. E nisso, justifica os compradores comprar, né? Por isso justifica quem comprou, pelo menos um scalp aqui ganhou. Gente, voltando então, para a gente não perder o foco e assim, encerrar o assunto L1. Forte impulso, olha lá, primeira H1, L1, desceu forte. Primeira L1 nominal, o que é isso? Uma L1 que realmente fechou acima da barra anterior, ou abriu, né, acima tal, e foi rompida para baixo. Primeira L1 nominal, 21. Venda, ó, deu um bom trade de venda. Poderia ser considerado também uma L2 na 21. Por quê? O mercado tentou reverter para cima uma vez, tentou a segunda. Fez um micro topo duplo aqui, ó. Micro topo duplo, já posso considerar como uma L2. Então, a 21 é tanto uma L1 nominal, quanto uma L2 sintética, porque, né, eu tive aqui uma tentativa do mercado de reverter. Aí acionou uma bandeira de baixa em forma de L2. Aí o mercado caiu forte. L1s, então, para nós encerrar o assunto. E se alguém lembrar de mais algum motivo, por favor, me fala, mas para a gente anotar aqui. Quando a gente vai usar L1? Em rompimento, né?
Até 2 movimentos, até 2 vezes, acho que é interessante também eu anotar isso. Olha, depois de uma barra climática também, eu posso vender um L1, né? O H1, né? Depende. Se a barra for de reversão climática, não. Já que eu mostro um exemplo. E outra coisa, já que você está falando só de bandeira de alta em forma de H1, o que você acha de colocar antes? Bandeira de baixa L1, tipo assim, BB L1. Colocar aqui, ó, BBL1 aqui entre parênteses, só para poder reforçar. BB-L1. Certo, bandeira de baixo e forma de L1. Tá. Beleza, pode até ser. Até 2 vezes, né? O Brooks recomenda, isso eu tenho certeza, já li em algum lugar nos livros, que até 2 H1 você pode comprar, no caso, comprar. Até 2. Passou disso, tem aquela teoria, a parte da teoria que ele fala que cada correção tende a ser mais profunda. Então, você não pode ficar comprando H1 para sempre. Tem até uma parte no curso grande que ele mostra um ativo que só foi H1 o dia inteiro. Aí ele até chegou e falou assim, ó, para quem quer correção e né, já não é uma correção mais adequada, depois que o mercado está muito esticado, você comprar uma H1, ele até fala desse jeito no curso. Uma hora se eu achar o slide eu mostro para vocês, mas eu tenho certeza que eu vi isso não faz muito tempo não. Ele fala, procure outro ativo para operar. Para quem quer operar né, com correções, tem traders que não entram no modo buy the close, no modo FOMO, uma tendência muito forte, tem medo de ter ido longe demais e o stop está muito longo. Então, você começa só a ter H1, anda 2, 3, 4 barras, outra H1, anda 2, 3, 4 barras, outra H1. Ele fala, procure outro ativo, né? Porque tá forte demais, mas tudo que é forte demais também pode ter uma pancada oposta, tá? Então, o recomendado é até 2 seguidas. Recomendado é até 2 seguidas. Recomendado entrar, né? Em até 2 HL1, né? HL1 seguidas. Esse é o que eu lembro da teoria, tá? Para gente ir só acrescentando aqui, tornar isso num bom resumo. O que mais em H1? Ah, evite, vamos lá, evitar. É bom a gente pôr também um trecho para evitar. Evite perto de topo antigo. Evite no topo de lateralidade. Evite entrar em topo de lateralidade. Porque H1 no topo é mais fácil ser vendida se tiver numa lateralidade. Um exemplo, talvez foi onde eu, por exemplo, eu particularmente errei em vender aqui essa 8, ó, nós tínhamos uma lateralidade, concordam? Aí, ó, foi uma venda ruim. Não pagou 1 por 1. Porque falhou o rompimento, ó, nós tínhamos uma lateralidade aqui. Aí. Leandro, vale Oi. também para a máxima ou mínima do dia anterior esse mesmo raciocínio? Vale, vale. Agora, tem que analisar o contexto, porque vamos pensar o seguinte, ó, essa queda foi muito grande, essa barra, e foi cada vez diminuindo. Se fosse o oposto, ela está cada vez aumentando, cara, aí ela atropela o suporte, né? Ela atropelaria esse suporte aqui. Aí poderia a L1 ser válida. Por exemplo, olha esse dia aqui, ó. Olha a mínima aqui do dia. Atropelou. E as barras não perdiam o seu tamanho. Ó, uma barra. Aqui foi bem grande, beleza, ó, mas grande, 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 ó, tudo grande, pequena, grande, 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 ó, tá vendo? Elas não estão perdendo o tamanho. Então, tem que analisar o contexto. Outra coisa, se a L1 tiver espaço, igual aqui teve, ó, lá, ó, se tem espaço, pode acreditar nela. Por quê? O menor fechamento é magneto. E lembrando, magneto é igual ao imã, ele vai puxar o preço para ele. Lógico que às vezes ele repele, né? Ele não deixa nem chegar perto, né? E poderia voltar. Mas na maioria das vezes, por isso chama magneto, chama imã, vai atrair o preço para ser testado até. A não ser que fizesse uma H2 aqui muito forte e tal, aí às vezes reverteria. Mas ó, tem um espaço, compensa eu vender.
Essa L1 aí da 35 já era um pouquinho arriscado, né? Já seria mais arriscado, eu acho. Já seria. Porque, não, ó, até duas a gente pode vender, né? Aqui foi a primeira, aqui é a segunda. Poderia vender, mas aí é o ponto que, se surgir uma compra, justifica eu comprar, né? Eu já vendo enviesado em reverter, se for o caso. Né? Aí note que, por exemplo, ela acabou que fez topo duplo aqui, aí sim, aqui virou uma L2, ó. É uma L1, ao mesmo tempo é uma L2, a 43. Pelo mesmo exemplo que eu usei agora há pouco. Mas já que a gente trata das L2, mas dentro de L1, foi até a segunda. E lembrando, você está entrando tarde, ó, é scalps, tá? Esse aqui é trade tratado lá em scalp. Então, dentro de L1 e H1, são as situações que, ó, você pode entrar em até duas seguidas, né? E falha no topo pode gerar um scalp, então é falha de H1, né? Falha de H1 no topo, né? Falha de H1 no topo pode gerar um scalp, assim como falha de H2. Falha de H2 gera duas pernas opostas, não é isso? Falha de H2, olha a lógica que tem. Chega até a ser legal, eu nunca parei para pensar nisso. Uma falha de H1 gera um scalp contra a tendência, se estiver no topo, né, de um topo anterior. Uma falha de H2 no topo gera duas pernas, de lateral a descendente, mas geralmente é descendente, né? Geralmente é para baixo. Então você vai esperar duas pernas. É lógico que às vezes só vai acumular ali para voltar a romper, se for numa alta. Mas, ou seja, dá para apostar. Uma falha de H1 no topo pode gerar pelo menos, né? Pelo menos um scalp. E evite entrar no topo de uma lateralidade, né? Se estiver no topo de uma lateralidade. Então, bandeira de alta em forma de H1. Mais alguma coisa que alguém quer acrescentar? Então, beleza. Então, explorado até o talo sobre o assunto. Lógico, mais alguma coisa que a gente for lembrando, eu vou adicionando aqui. Mas aí, ó, já fica um resuminho, né, legal aí para você, para a gente, né, no cotidiano observar. E, gente, nós vamos explorar todos os assuntos, vai ficar legal isso aqui. Essa ideia, eu acho que ficou legal porque nós vamos explorar esses assuntos aqui à exaustão e fazer um resumo, porque às vezes a gente esquece, né, de algumas coisas. Tá, depois eu formato isso aqui. Mais alguma coisa? Então, beleza. Vamos para a bandeira de alta. Ah, lembrando, antes que eu esqueça, sempre é bom na média móvel. Sempre é bom em média móvel. Deixa eu anotar aqui também e dar exemplo para vocês. Os negócios ficou Mas chato. é difícil, né? As Hs e as Ls, próximo da média móvel, né? Porque normalmente foi um rompimento, geralmente ela está afastada da média, né? Não, vou te mostrar uma agora. Mais fortes. Como é que eu escreveria? É melhor, mais aumenta a probabilidade. Eu vou mostrar exemplo já. Aumenta a chance, né? Aumenta a chance se próximo a MME. Ó, Probabilidade maior próxima a MME também, né? aqui, ó. Olha essa H1 aqui. Ó, é aquela que nós estudamos aquele dia, assim, ó, modo sempre comprado. Aí, ó, aqui é uma H1, próximo da média móvel. Olha que pancada para cima. Mesma coisa aqui, ó, A próximo bandeira de 3 barras, né, também é é, funcionando. bandeira de até 3 barras. Ela vai ser um setup separado, eu vou pôr ali depois, mas é semelhante também. Aqui foi bandeira, ó, aqui eu tenho uma L1, ó, se eu for considerar que teve um impulso, mas é na média móvel. Aqui, ó, não, aqui foi uma L2. Aqui encostou, porque eu tive H1, L1, H2, aqui foi uma L2. Aqui foi uma L1 sintética na média móvel, ó, pivô. Quando é pivô também é boa. Deixa eu pôr aqui também, ó. Olê, boa tarde. Boa tarde. Olha, é sempre a bipolaridade, cara.
Sim, é Você vê porque é que sempre ele dá o suporte ou a resistência. verdade, que a Nesses bipolaridade. exemplos aí que você está vendo aí, você pode Todos teve reparar, e- bipolaridade. ele já ultrapassou, é como se fosse um rompimento e correção. Isso, perfeito. Bipolaridade, bem acrescentado, que fica mais técnico. Bipolaridade, porque aí é rompimento e correção. Então, ó, o bem colocado aí pelo Weber é o rompimento e correção. Geralmente ela gera isso aí. Você pega, por exemplo, ó, eu tive um rompimento aqui, corrigiu, voltou a cair, né? Por que rompimento e correção? Olha da onde. Ó, rompeu, corrigiu, não chegou a tocar. Beleza, mas não precisa também. E tanto que se eu ajustar aqui depois, ó, se eu ajustar com a 56 aqui, ó, testou perfeita. Rompimento, correção. Então acaba que quem vendeu a 59 já também ganhou. Nessas questões de gap aí, Lê. E tem esse outro Ó, rompimento, ó, dessa forma, rompeu, aqui corrigiu. é gap, né? Tem esse Não, gapzinho. sim, sim. Vai ter no gap, isso também E, é forte. e lá no. Empurra um pouquinho para frente aí, não, não, para frente, para frente. Aí, tá bom. E aqui foi daqui, ó. Tem esse topinho aqui, ó. Ó, como ele faz um duplo aqui, né? Um H1, um H2 larga. Sim, aí depois tentou formar um triângulo, né? Ó, caiu forte, uma puxada, duas, três, só que falhou esse triângulo, ó. Poderia fazer essa leitura também, ó. Caiu forte, uma vez, duas, aqui foi a terceira, ó. Um, dois, três. Isso aqui é uma variante de cunha para retomar a alta, só que ele falhou na retomada de alta, ou seja, armadilhou quem comprou esse fundo triplo aqui, ó. Aqui é um fundo triplo que falhou. Por consequência, vem essa pancada, ó. Então, não sei nem se não é necessariamente uma notícia, é simplesmente a ação do preço. Um monte de gente comprou aqui, levou essa pancada aqui na cara. Agora, bipolaridade, é essa que o Heber até falou em termos de gap. Aí, ó. Aqui, né? Nesse caso. Embora caiu forte, falhou aqui. A L1 até pagou, né? Essa L1 ou L2 larga desse topo duplo, mas que formou xícara e alça, né? De qualquer forma aqui, deu essa compra. E observe outra coisa. Vamos ignorar sombra. Olha aqui para trás para você ver. Ó. Ignorando sombra. Querendo ou não, o mercado corrigiu aqui, ó, olhando só corpos. Ó. Fez fundo duplo aqui com esses dois corpos. Aqui voltou a subir. Bom, beleza. Aí várias coisas que podem ser analisadas, mas consegui resumir, eu acho que assim, ficou um bom resumo. Depois eu edito isso aqui e melhoro o alinhamento aqui, que ficou feio, para não perder tempo com vocês agora em vídeo gravando. Depois eu arrumo isso aqui. Alguém, ó, então colocamos pivô na média móvel. Então, esse exemplo aqui, ó, caiu L1 na média móvel. Onde olha com frequência que acontece. Não, aqui foi uma L2, né? E só deu um scalp. Aqui foi uma L2. Aqui, L1 na média móvel, mas ó, L2. Vai ter vários exemplos. Vários exemplos. Quando atravessa aqui, ó. Atravessou muito forte, né? Acionou uma H1 ou H2 no topo aqui que falhou. O mercado veio forte, acionou uma L1 aqui, ó, após esse impulso, aqui uma H1. Ó. Seria uma boa compra também, só que aí houve a desistência aqui. Ó, para quem perguntou aquela hora sobre desistência, olha outra situação de desistência, ó, 85. Veio até o maior fechamento, não conseguiu ultrapassar. Olha lá, gerou uma venda aqui que deu, né, essa pancada para baixo. E lembrando, dentro do maior fechamento, ó, nenhuma barra conseguiu fechar acima depois. Ó. Então, ou seja, é a mesma força de gap, né? É a mesma força de não está conseguindo levar o mercado para cima. Mínima, se você olhar gráfico de linha, máximas mais baixas, né? Aqui tinha uma máxima, aqui tinha outra máxima. Beleza.
Então, esgotado o assunto, L1, H1. Qualquer coisa, pode até dividir por aula. Vamos gastar mais uns 10 minutos, que acabou que nós ficamos 1 hora, né? Se nós entrar no assunto agora de H2, nós vamos mais 1 hora. Então, vamos só procurar exemplo aqui para nós encerrarmos, aí a gente esgota assunto em H1 e L1. Eu quero pegar, por exemplo, vamos situações que não compensa. Aqui caiu forte. Aqui foi uma L1 sintética, né? Primeira pausa, mercado caiu. Vamos ver se pagou ela. A 6. Pagou. No scalp. Quem vendeu abaixo dela, então, L1 sintética, pagou. L1 nominal, não pagou. Mas por que talvez? Porque estava muito baixo já. Olha aqui, gente, parece aquele trade de ontem, de sexta ou de quinta, até que eu vendi, o Márcio comentou agora há pouco, de outro dia. Olha se o contexto não é semelhante, é outro gráfico isso aqui, não é aquele que, né, perto do fundo, aqui uma L1, e de uma barra consideravelmente grande. Então, olha lá, quem vem, e era inside, hein? Ou seja, aqui foi como se fosse um impulso, olha lá, quem vendeu aqui ficou armadilhado. Foi. Olha, duas coisas que eu queria olhar. Uma, se a barra 3 não seria uma L1 vendível, já que ela, vamos falar assim, barrou numa média móvel, com topo anterior, né? Tinha esse Sim. contexto aí, era contra a tendência, mas assim, já era, tipo assim, uma resistência muito grande, né? A Então, mas média eu foi discordo de você, não era contra a tendência, porque não é também lateralidade, né? Eu não sei olhar muito para trás. Mas, olhando assim, dentro dos últimos movimentos, nós estávamos na lateralidade. Então, aqui era vendível. Sim, né? entendi. Era uma L1, e tanto que uma H1 no topo que falhou. Tá dentro agora aqui do que nós escrevemos aqui. Evite entrar em topo de lateralidade, né? E se falhar, Ok. você pode vender a L1 aqui em cima, porque na realidade você está vendendo uma L2 larga. L1 aqui e L2, concorda? Ah, concordo. Ok. Querendo ou não, é um topo duplo, né? Análise técnica clássica vai enxergar isso. Outra coisa que eu não parei para pensar, porque isso aqui eu vi no slide grande que me recordou agora. O Weber, você vai lembrar, lembra do print até que você tirou e tal? Olha aí, que fenômeno que aconteceu aqui? A gente não olhou isso no dia. Só que nós vamos começar a olhar de agora em diante. Alguma barra fechou acima do maior fechamento? Não, né? Ou seja, nenhuma barra fechou acima do fechamento anterior. Ou seja, aí, o mercado desabou. O mercado desabou aqui. Então, e tanto que aqui nós vendemos um dia, né? Eu falei para vender aqui. Deu essa insight, eu até falei, gera uma compra por rompimento e correção para voltar a subir, mas se falhar, já reverte na próxima, né? Nós fizemos um backtest, vale a pena. Considerando como H1, a gente já evita comprar porque está alto e aqui dá para vender. No caso aqui, quem vendeu, né, se esbaldou e caiu forte. Aqui embaixo gerou uma L1 sintética, porque o mercado acabou fazendo uma pausa aqui, mas estava no fundo, não valeu a pena. Se eu for considerar L1 nominal, não valeu a pena. Só valeu a pena essa, talvez L1 de novo, porque teve impulso, ou por ser topo duplo, L2, né? Na próxima aula a gente vai tratar de bandeira de baixo em forma de L2, mas olha para você ver, L2, boa de venda, pancada para baixo. Essa aí pode falar que teve a bipolaridade com o fundo da 1 e da 2 e também Sim, também uma retração importante também, né? sim, 50% ou 60%, mais ou menos. Então, teve outros contextos. Lembrando que, né, estão tratando só de bandeira de forma de L1 ou de H1. Beleza. Só que, né, tudo tem que ser analisado no contexto. A finalidade agora, no momento, é o seguinte: eu quero que todo mundo bata o olho e saiba, é uma H1 ou uma L1? E quais são suas variantes, né, suas variáveis? O que vocês acham? O assunto ficou bem esgotado? H e L1? E se lembrar de mais alguma coisa, me lembra. Amanhã eu acrescento aqui.
né? Aí, o que você deve evitar? Se falhar no topo, né? Gera pelo menos um scalp. Evite entrar no topo ou no fundo, né? Ou no fundo. Em topo ou fundo de lateralidade. L1 no fundo, né? L1 no fundo. Aumenta a chance se estiver próximo da média móvel também, pode ser, porque tudo aumenta a chance, gente. Perto da média móvel, pivô na média móvel, vale a pena, e geralmente ela é uma bipolaridade. Observar se é bipolaridade, porque fortalece, né? Pois fortalece, né? Vamos pôr assim. Pois fortalece o setup. Se for uma bipolaridade, um gap de projeção, por exemplo, né? Fortalece. Igual aqui, ó. Olha lá, ó. Mas no caso era L2, né? Mas se acontecesse, vamos pensar nessa subida aqui, L1, aqui foi uma H1. Ó, aqui eu evitaria comprar, só porque armadilhou embaixo aqui, eu não compraria aqui não. Mas depois, ó, vindo aqui, subindo, rompimento, correção, até justificava. H1 nominal aqui, ó. Impulso, né? Numa nova tendência, né? Teve uma movimentação forte. Essa H1 pagou. De novo, ó, H1 já num topo, um pouco acima do topo. Essa H1 falhou. Lembrando que se houver um enfraquecimento aqui também, isso interfere, certo? Ó, embora subiu muito forte, eu tive um doji aqui que enfraqueceu essa subida. Então, às vezes, já não compensa mais H1. Olha a diferença quando você tem um enfraquecimento de quando o negócio está arrombando tudo, ó. Está atropelando tudo. Ó, tá atropelando. Aqui já parou de atropelar tudo, mas ainda assim desceu a deriva. Olha esse aqui, ó, atropelando tudo. Isso que é um primeiro rompimento, primeira perna. Veio a segunda perna. Aí depois foi enfraquecendo. Beleza? Mais exemplo? Vamos ver se tem mais algum aqui. Ó, H1, ó, forte impulso, pivô na média móvel, não chegou nem a tocar, só que teve bipolaridade, ó. Olha que interessante, ó, não pode perder bipolaridade de vista. Então, ou seja, rompimento, correção. Lembrando que hoje, como nós lemos cedo, né, o rompimento é bom que tenha pelo menos uns 2 ticks, 3 ticks aí de rompimento mesmo, que feche, né, rompendo 2 ou 3 ticks para cima da máxima anterior. Olha aí, ó. Olha que ótimo que foi essa H1. Aqui, ó, rompeu bipolaridade, ó. Ou assim, ou com essa linha aqui também, né? Essa LTB aqui, lá, ó. Rompimento, correção, olha lá, média móvel, ó. Então, ou seja, tá vendo? Tudo que eu escrevi aqui, aí, ó, tô mostrando os exemplos para vocês. Beleza? Eu não quero fazer aulas longas, não, senão aí não vão querer fazer, aí demora para fazer outra. Eu, por mim, já quero amanhã à noite, qualquer coisa, se estiver animado e estiver com tempo, nós já faz a bandeira de alta em forma de H2 já amanhã mesmo. Para, né, esgotar esses assuntos, que é bom para mim, é bom para vocês, porque a gente se reforça dentro da metodologia. Beleza? Está esgotado o assunto de H e L1? Então, beleza. Qualquer coisa também, a gente adiciona aqui depois. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela audiência aí. Forte abraço, até a próxima.